Em 2004, o Cruzeiro anunciou um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um craque campeão do mundo e melhor jogador do planeta, mas apenas 50 dias depois ele já estava fora do clube. A expectativa era gigantesca, mas o que parecia ser mais um capítulo glorioso acabou se tornando uma das contratações mais curiosas e decepcionantes da história do futebol brasileiro. Meu nome é Lucas Reis, esse é o canal Entre Gols e essa aqui é a história da curta e frustrante passagem de Rivaldo no Cruzeiro. Então já se inscreve no canal porque entre um gol e outro tem sempre muita história para contar. A temporada 2003 foi mágica para o Cruzeiro. O clube conquistou a tríplice coroa histórica, vencendo o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no mesmo ano, liderado pelo craque Alex e pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Claro, então, que a expectativa para 2004 era enorme. O que se esperava era manter o alto nível, repetir o domínio no cenário nacional e buscar também protagonismo internacional na disputa da tão sonhada Libertadores. Foi nesse cenário de grandeza e ambição que surgiu a possibilidade de a Raposa trazer um nome capaz de elevar ainda mais o patamar do elenco vencedor, o pentacampeão mundial Rivaldo. O ex-camisa 10 do Barcelona e da seleção brasileira vivia um momento delicado na sua carreira. Depois de ser protagonista na conquista do título mundial com a seleção em 2002, o meio-atacante se transferiu do Barça para o Milan logo após a Copa. Mas as coisas não andaram bem no clube italiano para o Rivaldo. Com a chegada de Kaká, o Rivaldo perdeu o espaço, passou a ser pouco utilizado e atravessou uma fase de questionamentos técnicos, físicos e até mesmo emocionais. E aí surgiram também problemas com o técnico Carlo Ancelotti no Milan. No total foram 40 jogos com a camisa rossoneira, apenas 8 gols marcados e 5 assistências. E em dezembro de 2003 veio a rescisão contratual. Aos 31 anos, o craque então buscava um ambiente conhecido onde pudesse retomar a confiança e o protagonismo na sua carreira tão vencedora. E esse lugar, de verdade, parecia ser o Cruzeiro, especialmente pela presença do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem Rivaldo já havia sido campeão jogando pelo Palmeiras e pela seleção brasileira. No dia 5 de janeiro de 2004, a Raposa então anunciou a contratação de Rivaldo. E a chegada do jogador estava diretamente ligada ao fato de Vanderlei Luxemburgo estar no comando técnico da equipe. E essa aqui é uma informação importantíssima, tá? O meio-atacante foi um pedido do treinador que acreditava que poderia recuperar o bom futebol do craque. Rivaldo chegou a Belo Horizonte cercado de muita expectativa, como uma das maiores contratações do futebol brasileiro naquele período, e ainda atendia a um pedido do seu filho, o Rivaldinho. Pedi pra ele vir jogar no Cruzeiro porque daí eu posso ver ele de mais perto e acompanhar os jogos dele. E a expectativa era de construir uma história longa e vitoriosa na Raposa. E embora tivesse uma cláusula em seu contrato que permitia deixar o clube no meio de 2004, o então camisa 11 cruzeirense garantia que não cogitava essa possibilidade de jeito nenhum. Desde o início surgiu um desafio importante no Cruzeiro: como encaixar Rivaldo e Alex no mesmo time. Acostumado a atuar no meio-campo ou como meio-atacante, o Rivaldo passou a ser utilizado mais avançado pelo Luxemburgo para evitar que a equipe ficasse muito vulnerável defensivamente. Logo de cara, ficou claro que o pentacampeão estava longe da sua forma física e técnica, mas a expectativa seguia altíssima em Belo Horizonte. Dentro de campo, no entanto, as coisas não funcionaram para um time como um todo. O futebol no Campeonato Mineiro não empolgava e depois de um empate por 0-0 contra o Uberaba pelo Campeonato Estadual e de uma entrevista duríssima do Luxemburgo afirmando que havia problemas sérios no ambiente do clube, envolvendo jogadores, ele próprio e a diretoria, o treinador acabou demitido. O Luxa caiu e o Rivaldo ficou completamente sem clima. Sem o técnico que havia pedido a sua contratação, o camisa 11 decidiu que também não permaneceria na Toca da Raposa. No dia 28 de fevereiro de 2004, véspera do clássico contra o Atlético Mineiro, o jogador pediu a sua rescisão de contrato. E o argumento? Bom, foi justamente a saída do Luxa. E depois de um mês, quase 2 meses, eu já estava 2 meses lá no Cruzeiro, e o Luxemburgo foi despedido, né? Então, como eu fui para lá através dele, né, do coisa, ficava chato eu ficar no Cruzeiro, né? Então,
Pelo carinho que eu tinha ao Luxemburgo e tenho até hoje, eu pedi para rescindir meu contrato e não cobrei nada. E assim, de forma abrupta e menos de 2 meses após a sua chegada, se encerrou a curta e frustrante história de Rivaldo no Cruzeiro. Foram apenas 11 jogos e 2 gols marcados. No dia seguinte, já sem Rivaldo e sem Luxemburgo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético por 5-3. Mas apesar do início ruim no campeonato e da turbulência saída dos dois no meio do caminho, o Clube Celeste acabou campeão mineiro em 2004 em cima justamente do seu maior rival. Ao deixar o Cruzeiro, Rivaldo se transferiu para o Olympiacos da Grécia, onde curiosamente reencontrou o bom futebol e voltou a ser protagonista como se acostumou ao longo da carreira. A história de Rivaldo no Cruzeiro é a grande prova que não existe receita certa no futebol. Era o clube certo, estruturado, campeão, com um elenco muito forte e um grande treinador recebendo um craque inquestionável decidido a recuperar o seu bom futebol. Não tinha como dar errado, mas deu.